Muito bem, meus irmãos, vamos encerrar o estudo da lição número 1, uma lição maravilhosa, iniciando o estudo do livro de Salmos, e cujo título é Como Ler os Salmos. Tá? Por isso, o versório da semana esteve centralizado em Lucas 24, 44 e 45, falando de Jesus, dizendo assim: a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O livro dos Salmos vai abrir o nosso entendimento durante esse trimestre, porque são orações inspiradas por Deus, autores diversos, mas não se nega a inspiração que essas pessoas tiveram de Deus para fazer os seus clamores, para fazer os seus agradecimentos, darem as suas aleluias, os seus glórias a Deus. E, sobretudo, em alguns deles, contarem a história de Israel, para que nós possamos nos espelhar naquilo que eles falaram, retrataram na história do povo de Israel, para que nós não caiamos no mesmo erro deles, porque estamos indo para Canaã celestial. E se cometermos os mesmos erros, por exemplo, o erro da murmuração, por exemplo, o erro da procrastinação, deixa para depois isso. Vamos fazer agora. Para que se consagrar agora? Deixa para depois. Isso chama-se procrastinar. Deixar para depois algo que deveria ser feito agora. O povo de Israel fez isso. Não podemos errar nisso. Por isso, os salmos, eles, além de serem orações, além de serem clamores, além de serem agradecimentos, orações de louvor a Deus, também mostram a parte histórica, falando sobre o povo de Israel. Inclusive, a irmã Ellen White escreveu no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 98, ela citando um texto de Paulo, ela diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, ou seja, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que eles foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. E a irmã White continua dizendo, a experiência de Israel, aqui o apóstolo Paulo faz alusão nessas palavras, e segundo é registrada no Salmo 105 e 106, contém lições de advertência que o povo de Deus, nesses últimos dias, precisa especialmente estudar. Então, os Salmos têm uma lição profunda para que nós possamos, assim, evitar os erros que o povo de Israel cometeu. E principalmente o que está escrito no Salmo 105 e 106. Ou seja, os Salmos nos animam a buscar a Deus, porque nós vemos ali a forma como as pessoas buscaram, os autores buscaram a presença divina. E com certeza o resultado foi sempre positivo. Por isso, muitos dos salmos escritos vai aumentar a nossa fé em Deus. Uma mulher estava enferma. Depois de passar por uma cirurgia, o médico entrou no quarto e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora vai agora se recuperar. Vou deixar aqui uma receita para a senhora tomar alguns remédios durante 6 meses e uma recomendação: não saia de casa, fique repousando. Ela disse assim: doutor, eu sou um adventista e eu tenho que ir na minha igreja. Como é que vai ser isso? O médico disse: minha senhora, sua igreja pode passar muito bem sem a senhora. Eu sei, disse ela, mas eu é que não vou passar bem sem minha igreja. Eu preciso ir na igreja no sábado, eu preciso ir cultuar a Deus, eu preciso louvar a Deus com hinos, com salmos, eu preciso estar lá. O médico olhou e disse: então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar a senhora para ir apenas no sábado na igreja. Nada mais que isso. Nossa irmã começou a ir na igreja ao sábado, louvar a Deus, participar da escola sabatina, do culto. E ela então sentiu-se muito bem. O médico deu 6 meses para a recuperação dela, mas em 3 meses ela estava curada. Estar na presença de Deus curou essa nossa irmã, porque Deus tem a sua bondade curativa através da sua presença. Os salmos são orações e hinos inspirados que nos ajudam em nossa comunhão com Deus. E ao exercitá-los, ao incluí-los em nossa devoção, nós nos aproximamos mais de Deus e Ele nos cura, fisicamente, como emocionalmente e espiritualmente. Isso aconteceu com os autores do Salmo. Façamos, pois, essa terapia espiritual e veremos o quanto seremos beneficiados em nossa vida pessoal e espiritual. Deus nos abençoará por essa comunhão através do Salmo. Então a lição número 1,
como ler o Salmo. Nós aprendemos durante a semana inteira que haja uma bênção em cada coração. E agora, ao avançarmos para o meio do trimestre, da segunda lição em diante, nós vamos entender por que os salmistas colocavam Deus como o personagem principal. Quando você lê o Salmo, parece que você está imaginando que o autor é o personagem principal. Quando você começa a ler profundamente, você vê que os autores do Salmo colocam Deus como assim o autor principal. E um detalhe, Davi, ele escreveu 74 salmos. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá, bem como Etan e Moisés, escreveram no mínimo 2 salmos cada um. Salomão escreveu também 2 salmos. O salmo mais antigo é o Salmo 90. Por isso, os salmos mais recentes são os salmos falando do exílio em Babilônia. Isso nos faz crer que, por essas experiências que essas pessoas passaram, nós podemos ser ajudados em muito espiritualmente. Deus abençoe. Beijo no coração e tenha um feliz sábado. Fique com Deus.